A lenda do bicho-papão é uma das histórias de medo mais conhecidas do folclore brasileiro e faz parte do imaginário popular de várias gerações. Durante séculos, pais e avós contaram histórias sobre uma criatura misteriosa que aparecia durante a noite para assustar crianças que não obedeciam às regras, não dormiam na hora certa ou insistiam em fazer algo proibido. Embora seja uma lenda presente em diversos países do mundo, no Brasil ela ganhou características próprias e tornou-se um dos personagens mais famosos das histórias infantis de terror. Diferente de outras lendas brasileiras que possuem uma origem regional definida, como o Curupira da Floresta ou a Iara dos Rios, o bicho-papão não possui uma única história de origem. Ele é um personagem criado pela tradição oral, passando de geração em geração e mudando de aparência e comportamento conforme o lugar onde é contado. Em algumas regiões ele é descrito como um monstro enorme e assustador. Em outras, aparece apenas como uma sombra, uma presença escondida no escuro ou uma criatura que vive nos cantos mais sombrios das casas. A história mais conhecida conta que o bicho-papão é uma criatura que vive escondida durante o dia e só aparece quando a noite chega. Ele costuma se esconder debaixo das camas, dentro dos armários, atrás das portas ou em lugares escuros da casa, esperando o momento certo para assustar as crianças que estão acordadas quando deveriam estar dormindo. Segundo a lenda, o bicho-papão observa o comportamento das crianças. Ele não aparece para todas, mas principalmente para aquelas consideradas desobedientes, que brigam com os pais, não querem dormir, fazem muita bagunça ou se recusam a seguir as regras ensinadas pelos adultos. Quando a casa fica em silêncio e todos vão dormir, a criatura começa a se movimentar pelas sombras. Muitas histórias dizem que é possível sentir sua presença antes mesmo de vê-lo, um barulho estranho vindo de outro cômodo, um rangido no chão, uma sombra passando rapidamente pela parede ou uma sensação de que existe alguém observando. A aparência do bicho-papão nunca foi completamente definida. Essa é uma das características mais curiosas da lenda, pois cada pessoa imagina a criatura de uma maneira diferente. Algumas versões descrevem um ser grande, peludo e deformado, com dentes enormes, olhos assustadores e aparência monstruosa. Outras contam que ele pode mudar de forma, assumindo diferentes aparências para assustar suas vítimas. Em algumas histórias brasileiras, o bicho-papão é representado como um monstro que carrega crianças desobedientes embora para castigá-las. Seu próprio nome está relacionado ao verbo papar, que significa comer. Por isso, em algumas versões antigas, acreditava-se que ele capturava e devorava crianças que não se comportavam. Por causa disso, durante muito tempo a lenda foi usada pelos adultos como uma forma de ensinar disciplina às crianças. Quando uma criança não queria dormir, era comum ouvir frases como "dorme logo, senão o bicho-papão vem pegar você". A intenção era criar medo para que a criança obedecesse e evitasse comportamentos considerados perigosos. Apesar de ser uma criatura assustadora, o bicho-papão não possui uma história única com personagens específicos ou uma grande aventura como outras lendas do folclore. Sua força está justamente no medo do desconhecido. Ele representa aquilo que uma criança imagina quando está sozinha em um quarto escuro, quando escuta um barulho estranho durante a madrugada ou quando sente medo de olhar para debaixo da cama. A origem dessa lenda é muito antiga e está ligada a tradições europeias que chegaram ao Brasil principalmente através dos portugueses. Existem registros de criaturas semelhantes ao bicho-papão em diferentes culturas. Em Portugal e na Península Ibérica, histórias sobre seres que assustavam crianças já eram contadas há séculos. Na Inglaterra existe o personagem conhecido como Boima, enquanto em outros lugares aparecem figuras parecidas com nomes diferentes. Com a chegada dessas histórias ao Brasil, elas se misturaram com elementos da cultura indígena e africana, criando novas versões. Assim, o bicho-papão brasileiro passou a fazer parte das cantigas de ninar, histórias contadas antes de dormir e conversas familiares. Uma das músicas infantis mais famosas do Brasil faz referência ao bicho-papão. Nana Neném, que a Cuca vem pegar. Embora a canção cite principalmente a Cuca, em algumas versões populares ela também menciona o bicho-papão, mostrando como essas criaturas ficaram associadas ao medo infantil e às histórias contadas durante a noite. Em muitas regiões brasileiras, o bicho-papão também aparece relacionado a outras figuras assustadoras do imaginário popular, como a Cuca, o Tutu e o Homem do Saco. Todos possuem uma função parecida dentro das histórias tradicionais: representar o perigo e ensinar crianças a tomarem cuidado. A Cuca, por exemplo, é frequentemente descrita como uma velha bruxa assustadora que captura crianças desobedientes, enquanto o bicho-papão geralmente aparece como uma criatura sem uma forma definida,
um monstro criado pelo medo. Uma das versões mais assustadoras da lenda conta que uma criança costumava ficar acordada todas as noites, mesmo depois que seus pais mandavam dormir. Ela brincava escondida, fazia barulho e não respeitava os horários. Seus pais sempre avisavam que um dia o bicho-papão apareceria, mas a criança não acreditava. Certa noite, enquanto todos dormiam, a criança ouviu um barulho vindo debaixo da cama. Primeiro pensou que fosse apenas sua imaginação. Depois ouviu novamente um pequeno movimento, como se alguma coisa estivesse escondida ali. Com medo, permaneceu imóvel. Aos poucos, uma sombra começou a aparecer no chão do quarto. A criança percebeu que havia algo observando-a no escuro. Tentou chamar pelos pais, mas o medo era tão grande que sua voz não saía. A criatura então surgiu lentamente das sombras. Era o bicho-papão. Segundo a lenda, ele não precisava correr ou gritar. Sua presença já era suficiente para causar terror. Ele lembrava a criança que todos os avisos feitos pelos pais tinham sido ignorados e que agora ela teria que enfrentar as consequências de sua desobediência. Na manhã seguinte, os pais encontravam apenas o quarto vazio ou a criança completamente assustada, prometendo nunca mais desobedecer. Essa é apenas uma das muitas versões criadas pela imaginação popular. Em algumas histórias, o bicho-papão leva a criança embora. Em outras, apenas aparece para dar um grande susto e ensinar uma lição. Com o passar dos anos, o personagem deixou de ser apenas uma figura de medo e passou também a fazer parte da cultura infantil. Livros, desenhos, filmes e músicas transformaram o bicho-papão em uma criatura conhecida por crianças e adultos. Mesmo assim, sua imagem original continua ligada ao mistério da noite. Ele representa aquele medo antigo que muitas pessoas sentiram na infância, o medo do quarto escuro, dos sons desconhecidos e da sensação de que existe algo escondido onde ninguém consegue ver. A grande diferença do bicho-papão para outras criaturas do folclore brasileiro é que ele não pertence a uma floresta, rio ou região específica. Ele vive em qualquer lugar onde exista uma criança com medo e uma imaginação capaz de transformar sombras em monstros. Por isso, mesmo depois de tantos séculos, a lenda continua viva. O bicho-papão permanece escondido nas histórias contadas antes de dormir, nos avisos dos pais e nas lembranças de infância de milhões de pessoas. Seja como um monstro debaixo da cama, uma sombra no corredor ou uma criatura escondida dentro do armário, ele continua sendo uma das figuras mais famosas do medo popular brasileiro. E até hoje, quando a noite chega e uma criança pergunta se existe alguma coisa escondida no escuro, muitas pessoas ainda respondem a mesma frase que atravessou gerações. É melhor dormir logo, ou o bicho-papão pode aparecer.